Sejam bem-vindos. Sou Constantini Tucker e sou professor de matemática e também sou grego e britânico. Na verdade, eu nasci na Grécia 31 anos atrás, então estou o que você chamaria aqui no Brasil nascido e criado na Grécia, e também já morei na Inglaterra por 4 anos antes de mudar para o Brasil. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre a Grécia, o meu país natal, e também talvez um pouquinho sobre a história do país. E eu vou começar com este livro aqui, A Odisseia, como vocês chamam ele. A gente chama dessa história Odíssia, em grego. E, na verdade, o nome vem do herói do livro, que a gente na Grécia chama de Odisseia. Mas aqui, e geralmente, nos países onde vocês usam línguas que vêm do latim, vocês chamam de Ulisses. Não sei exatamente por que mudou esse nome, mas, na verdade, isso aconteceu com muitas palavras da Grécia quando os romanos invadiram e traduziram muitas palavras, e a forma que eles deram para as palavras é a forma que sobrevive até hoje, na maioria dos casos, nos países onde vocês usam línguas que vêm do latim. Enfim, eu quero começar falando um pouquinho sobre esses lugares que vocês podem ver aqui nesse mapa. Eu sei que aqui no Brasil tem muitas pessoas que acham que esses lugares da Grécia Antiga existiam na Grécia Antiga e não existem demais. Mas, na verdade, isso não é verdade. Por aqui, obviamente, temos Atenas, que a grande maioria conhece, que existe até hoje, que é a capital da Grécia. Mas temos também outras cidades que sobrevivem até hoje. Por exemplo, aqui temos a Esparta. A Esparta existe. Tem pessoas morando ali no momento. Temos, por exemplo, Ítaca, que é a ilha de onde vem o Ulisses, como vocês chamam dele, o rei de Ítaca. Existe até hoje, tem muitas pessoas que vão durante as férias do verão, aproveitam o seu tempo ali. Tem o Monte Olimpo, que é um monte que eu sempre conseguiria ver da minha cidade natal, que é aqui, a Tessalonique. Dessa cidade dá para ver o Monte Olimpo quando o céu fica muito claro. Aqui que, teoricamente, na mitologia grega, onde os deuses gregos moravam. E, enfim, já subi várias vezes no Monte Olimpo e a grande maioria dos gregos já subiu na montanha essa. Então, vamos ver o que mais. Aqui temos a ilha da Creta, uma ilha que existe, é a maior ilha da Grécia e é bem famosa, é muito boa, já visitei várias vezes e eu amo essa ilha. Vocês devem visitar a ilha quando forem para a Grécia. E temos também a Troia. Pelo menos não existe como o mesmo nome. Existe uma cidade que foi descoberta o que a gente chama de Ásia Menor, se não me engano, aqui a costa. E tem um outro nome nesse dia, um nome turco, e não faz parte da Grécia demais. Mas pelo menos existe, eu acho que descobriram várias partes da cidade, ruínas da cidade antiga da Troia. Enfim, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o país, para vocês poderem entender um pouquinho sobre a Grécia mesmo, porque tem muitos brasileiros aqui que eu converso com eles e eles falam que existe uma outra ideia sobre o país de hoje, e eu acho que é por causa da história do país. Quando vocês estudam aqui a história da Grécia, vocês acham que mais ou menos ficou o mesmo com o tempo, mas isso não é verdade. O país mudou muito da história da Grécia Antiga até hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Grécia moderna, o país de hoje. Então, a população do país fica mais ou menos a cerca de 10 milhões de pessoas. Então, isso fica próximo, por exemplo, de um estado do Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul. E a área do país fica mais ou menos na metade do estado do Rio Grande do Sul. Então, como vocês podem perceber, o país é pequeno comparado quando você compara ele com o tamanho do Brasil e dos estados aqui.
Temos que dizer também que a grande maioria da Grécia, entre 6 e 7 milhões de pessoas, moram na cidade de Atenas. Ou pode ser um pouquinho menos, mas como vocês podem perceber já, mais da metade da Grécia mora na capital. Depois temos a minha cidade natal, que é a Tessaloniki, uma cidade histórica e antiga também. Existe por mais de 2.300 anos já, e nessa cidade a população fica mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, o resto mora como se chamaria aqui, no interior da cidade. Tem outras cidades menores, tem algumas ilhas, mas o país virou muito famoso por causa das ilhas. Então, o que acontece com as ilhas? Na Grécia temos 4 estações, e geralmente a grande maioria do mundo visita a Grécia no verão, porque no verão vocês podem visitar as ilhas, tem muito turismo ali, passeios, o clima fica ótimo, com calor, sol, dá para fazer muitas coisas, muitas atividades ali. Depois do verão, quando você tem o inverno, geralmente fica mais complicado. Tem até neves, tem resorts de esqui na Grécia, tem montanhas, e acho que aqui e no resto do mundo, geralmente, a grande maioria não sabe disso. Também temos o outono, que tem mais chuva e fica um pouco mais frio comparado com o verão. E temos a primavera, que fica mais fresca, às vezes tem sol, às vezes tem chuva. Então, como vocês podem ver, o clima é um pouco diferente na Grécia. Mas vamos voltar para as ilhas. As ilhas da Grécia, por que viraram tão famosas no mundo? Temos cerca de 227 ilhas habitadas e entre 3 e 6 mil ilhas inabitadas, dependendo do que você considera uma ilha, porque existem vários jeitos a definir uma ilha, e dependendo do diâmetro, pode ser considerada uma pedra ou uma ilha. Enfim, temos milhares de ilhas, e o naval é muito grande, temos muitos barcos na Grécia. Vocês podem perceber aí porque temos uma história com as ilhas e esses roteiros que os barcos fazem todos os dias, conectando a rede dessas ilhas no mar do país. E vamos falar um pouquinho sobre a conexão entre a Grécia Antiga e a Grécia Moderna. O pessoal da Grécia Antiga, que acreditava na mitologia, essas histórias e os deuses do Olimpo, nesse dia existem essas ideias ainda? Na verdade, não. A grande maioria dos gregos não acredita em mitologia. A grande maioria dos gregos é cristiano ortodoxo. Tem mais eventos religiosos mais importantes, como a Páscoa e o Natal. O Páscoa, especificamente, é muito importante na Grécia. É uma religião que você pode comparar, por exemplo, aqui com o Carnaval, que todo mundo conhece. É um evento muito importante. Todas as lojas fecham e tem festas e eventos grandes, de grande tamanho, no país inteiro. Isso, na Grécia, seria o Páscoa. E vamos falar um pouquinho sobre como as pessoas aproveitam o dia a dia que elas fazem. As pessoas geralmente gostam muito de tomar café na Grécia, e café gelado também. Isso é muito famoso na Grécia, porque tem calor, especialmente durante o verão. As pessoas gostam de ficar com um cafezinho em mão, cafezinho com cubos de gelo, para refrescar durante o dia. O café geralmente é o que você toma com amigos. Isso então é um evento na Grécia do dia a dia, que as pessoas saem de casa só para ir tomar um cafezinho com amigos e ficam aí por horas conversando com os amigos deles. Na Grécia, todas as pessoas vão para a praia. Quando tem calor e sol e essas coisas, eles vão para a praia. Então, por exemplo, no final de semana, a grande maioria dos gregos sai da cidade para ir para outra casa, para um vilarejo ou um lugar perto do mar. Geralmente é muito comum. As pessoas podem ir para uma casa ou acampar na praia mesmo. Isso é muito comum também. E o pessoal gosta muito de nadar, e
tomar banho de sol. Isso é muito comum. E a língua grega, como que está a língua grega comparado com a língua portuguesa? Então vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto. O alfabeto grego é diferente do que o alfabeto do latim que vocês usam em português. O alfabeto grego é mais antigo do que o alfabeto do latim e até a palavra alfabeto vem das primeiras duas letras do alfabeto grego, que são o alfa e o beta. E o alfabeto grego virou ou está usado, na verdade, só nos países da Grécia e no país do Chipre. São os únicos dois países que usam a língua grega nesse dia. E o alfabeto do latim, que chegou como os romanos mais tarde, quando eles, por exemplo, invadiram a Grécia e conquistaram a grande maioria do mundo naquela época, eles depois começaram a conquistar vários lugares que depois chegaram até uma língua que a gente chama de língua que vem do latim. Então, o português é uma língua latina, o grego é uma língua grega, mas tem muitas similaridades, porque quando os romanos chegaram na Grécia, eles pegaram muitas palavras que já existiam, por exemplo, palavras da filosofia, economia, política, medicina, zoologia, história, várias ideias e noções que existiam por causa dos gregos, dos filósofos, dos cientistas naquela época, e eles só seguraram a forma, em vários casos eles seguraram a forma, em outros casos eles traduziram ou mudaram um pouquinho. Mas tem muitas palavras na língua do português que mantém uma forma mais ou menos igual da forma do grego ou grego antigo. E por isso que tem muitos gregos, eu inclusivamente, que aprendem português um pouco com uma facilidade maior por causa disso. Por exemplo, quando a gente estuda várias noções de política, por exemplo, até a palavra política em grego é politiki. Então, antes de fechar essa palestrinha aqui, eu quis falar um pouquinho sobre o meu amor para o país do Brasil. Então, eu e minha esposa chegamos aqui no Brasil em agosto de 2020, mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás, e começamos a viajar muito no Brasil, conhecendo o Brasil em janeiro passado, janeiro de 2021, e viajamos para 9 estados. Já conhecemos o Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, obviamente, São Paulo, e pretendemos visitar muitos mais estados ainda. Já conhecemos muitos lugares maravilhosos que nunca vimos antes na nossa vida, e também a gente sempre tenta divulgar as belezas do país, as pessoas do país, porque a gente acha um país maravilhoso, realmente. E é uma pena ouvir várias vezes pessoas brasileiras mesmo não ficando com tanto orgulho para os seus países. Então, para mim, pessoalmente, eu acho um dos melhores países no mundo, o Brasil, com certeza, e pretendemos, com certeza, divulgar essas qualidades do país, que tem lugares maravilhosos, tem pessoas maravilhosas, e tudo isso a gente começou fazendo um projeto em janeiro de 2021. O projeto se chama Presente Grego, é o nosso canal no YouTube. A gente faz tudo em português e coloca legendas em português, inglês e grego para nossos amigos na Europa também. Já demos várias entrevistas na televisão na Grécia falando sobre os lugares que a gente visitou aqui. Visitamos alguns lugares maravilhosos realmente, Lençóis Maranhenses, onde decidimos levantar as bandeiras do Brasil e da Grécia para promover essa amizade entre os dois países, porque eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente pode trabalhar
mais para frente, porque tem muitas pessoas na Grécia que têm um amor grande para o Brasil quando eles vêm, quando eles vejam coisas online sobre o Brasil, eles ficam apaixonados, como a gente ficou aqui no Brasil. Espero que vocês venham para a Grécia um dia para conhecer esse país maravilhoso também. Eu recomendaria uma visita entre os meses de junho e setembro, que é mais ou menos a época do verão na Grécia, mas também tem muitas coisas para fazer no resto do ano. E como que eu falo português? Então, eu e a minha esposa, começamos a aprender português online durante a pandemia, quando a gente estava ainda na Inglaterra. Começamos aulas com um professor brasileiro aqui de São Paulo, e a gente teve aulas 6 horas por semana, por 3 meses. Então foi um pouco intenso, mas a gente conseguiu aprender rapidamente. E ao mesmo tempo a gente estava aprendendo um pouquinho sobre a cultura brasileira, assistindo séries e filmes no Netflix, músicas brasileiras, só músicas brasileiras todos os dias, aprendendo um pouquinho sobre as danças, os tipos de música. Até sabemos várias coisas sobre os sotaques e as diferenças entre a língua de local para local. Por exemplo, a gente sabe que no sul tem uma conjugação um pouquinho diferente. Tu vais, tu vens, eles usam um pouquinho mais tu. E a gente sabe também que no Portugal o português fica um pouquinho diferente. Sabemos também que tem aquele sotaque do interior, que muda um pouquinho o R, o sotaque do Rio de Janeiro, que puxa um pouquinho a porta, mais, nós. E o padrão também, que tem mais para o São Paulo, Brasília, aquele outro padrão de sotaque. No Nordeste, que é diferentemente. Então, cheguei no final desse vídeo e percebi que não falei muito sobre a mitologia grega, a Odisseia e essas coisas da Grécia, que na verdade seriam um foco dessa palestrinha. Então, quero falar mais uma coisinha aqui sobre a parte da mitologia que sobrevive até hoje no dia a dia dos gregos. Então, temos algumas noções que ainda sobrevivem no dia a dia da Grécia, que vêm lá atrás da história da Grécia, na Grécia Antiga e a mitologia dela. Então, por exemplo, temos expressões que sobrevivem até hoje. Temos expressões, por exemplo, como Atenas mova as mãos, porque na Grécia Antiga existia uma lenda que uma pessoa começou a ficar com perigo dentro do mar e começou orando para deusa Atena, por favor, me ajuda, estou morrendo aqui. E uma pessoa gritou do lado da costa do litoral, como Atena, mova as mãos. Então, ainda hoje a gente fala muito, quando uma pessoa está orando muito, pensando, tomara que tudo dê certo e as coisas melhorem, a gente fala com Atena, mova as mãos também. Que significa, você faça a sua parte também, não espera os deuses fazer tudo para você. E temos também as noções da filoxenia, que aqui se chamaria hospitalidade. Filoxenia é uma noção que vem lá atrás da Grécia Antiga até hoje, sobrevive até hoje, porque existia uma lenda que o deus, o Zeus, o rei dos deuses na Grécia Antiga, poderia chegar na sua casa pedindo ajuda, mas as roupas dele deveriam aparecer como uma pessoa, por exemplo, um morador da rua. Então, o Zeus teoricamente fazia essa coisa, ele botava roupas de morador da rua, bateva a sua porta pedindo ajuda, e se você não ajudasse ele, você teria problemas, porque você não ajudou o rei dos deuses. Então, até hoje, por causa disso, que formou uma ideia que você deve ajudar a pessoa que está pedindo ajuda, que até você não conhece, não tem problema, tem que ajudar, porque você nunca sabe se é realmente o Zeus ou não. Então, até hoje, existe e sobrevive esta ideia. O Zeus tinha o apelido Xênios,
que significa o Zeus do estrangeiro, vamos dizer, porque ele pode aparecer como estrangeiro em sua casa. Então, filoxenia seria o amigo, filo significa amigo, xenia significa estrangeiro, ou pode ser o apelido dos Zeus. Então, quando você fica amigável como estrangeiro ou como os Zeus, né, você tem aquela noção de filoxenia. Essa é uma qualidade, um valor muito importante na Grécia. Então, as pessoas dizem que na Grécia tem pessoas muito hospitáveis, até pode ser por causa da mitologia que vem lá atrás da Grécia Antiga. A frase presente de grego em português, o que significa e de onde vem? Então, o cavalo da Troia é o presente dos gregos para os troianos. Então, vamos voltar para a história da Odisseia. Quando os gregos quiseram conquistar os troianos, eles tiveram essa ideia muito interessante de passar um presente, um cavalo feito de madeira muito grande, que poderia ser considerado um presente tão grande que os troianos deveriam aceitar, por causa da magnitude do presente, né? Então, dentro desse presente que os gregos deram para os troianos, eram escondidos os guerreiros da Grécia. Então, quando os troianos aceitaram esse cavalo da Troia e aceitaram entrar na cidade como cavalo, fecharam a cidade, à noite, quando todo mundo estava dormindo, os guerreiros da Grécia saíram do cavalo e mataram todos os troianos e ganharam naquela guerra no final. Então, nesses dias, a gente fala um presente de grego sobre uma coisa ruim, um presente que pode ter uma coisa escondida dentro que não é geralmente algo bom. Mas por causa disso, eu decidi dar um nome presente grego para o meu canal no YouTube, porque eu quis tentar mudar essa noção de um presente de grego ser algo ruim. A gente sabe que os gregos da Grécia Antiga realmente deram presentes pela humanidade que sobrevivem até hoje, não só na filosofia, não só na ética e muitas noções nas ciências. Enfim, presente grego é o nome do meu canal. Espero que vocês venham para conhecer o canal e espero que vocês consigam mudar essa ideia do presente de grego como algo ruim para algo que pode ser bom também. Então, agora eu consigo usar essa palestrinha e espero que vocês consigam ir para a Grécia, visitar a Grécia para observar essas coisinhas que eu falei para vocês e até visitar as ruínas e essas coisas que existem até hoje, essa parte da história que sobrevive até hoje. Um abraço forte para todos.